A paz do Senhor, querido ouvinte. Hoje vamos contar o testemunho lindo e impactante da irmã Ana Carolina dos Santos. Fique até o final e veja que história maravilhosa. Vamos à leitura. Me chamo Ana Carolina dos Santos, sou filha de uma ex-moradora de rua, nasci debaixo de uma marquise na caótica cidade de São Paulo, uma metrópole onde a pressa nunca cessa e o barulho é constante. As ruas, duras e impiedosas, eram meu berço. A vida nas ruas é uma batalha constante. Os olhares apressados e indiferentes dos passantes reforçam o isolamento, enquanto outros, mais ameaçadores, denunciam o perigo à espreita. A violência é uma má companhia silenciosa, a insegurança ronda cada esquina e a sensação de vulnerabilidade nunca abandona aqueles que dependem das marquises para proteção. Cada noite é uma prova de sobrevivência, com a temperatura despencando e o vento cortante passando pelas brechas nas cobertas surradas que usam os moradores de ruas em São Paulo. Sob o brilho opaco dos postes de luz e os sons distantes de sirenes e tiros, essa é a realidade das ruas de São Paulo. Aos meus 4 anos de idade, fui brutalmente separada da minha mãe, em uma manhã fria, quando agentes sociais apareceram para resolver a situação que tanto incomodava a sociedade. Minha mãe era uma mulher magra, sofrida, endurecida pelos sofrimentos da vida. Quando pequena, nós pedíamos dinheiro para as pessoas nos semáforos para sobreviver. Minha mãe não me deixava, ela lutava para me manter junto de si. Ela também juntava reciclados para comprar comida. No dia em que fui levada pelos agentes, ela me segurava com todas as suas forças, enquanto gritava por misericórdia, suas lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. Os agentes, vestidos com coletes que traziam a falsa promessa de assistência, eram frios, implacáveis e distantes. Para eles, era apenas mais um caso a ser resolvido, uma estatística. Eu nunca esqueci aquele trauma, era vivo em minha memória. Eu chorava, sem entender o que estava acontecendo, enquanto os braços de minha mãe se estendiam em desespero, tentando me alcançar. Mas o sistema não via ali uma mãe tentando proteger sua filha, via apenas mais uma moradora de rua, uma mulher marginalizada, uma incapaz de cuidar de uma criança. Parece óbvio que uma criança não pode crescer ali, naquela situação, mas para quem vive essa realidade é um trauma brutal. Muitas das pessoas estão ali, marginalizadas, por não conseguirem buscar um apoio, desiludidas, com tantas maldades, se entregam à margem da sociedade. Minha mãe gritava, pedindo para ficar comigo, prometendo que faria qualquer coisa, mas sem sucesso. A promessa era que minha mãe poderia me ver e que não nos separaríamos, mas não foi assim. Minha mãe nunca mais voltou, eu sempre esperei. E essa é a realidade de dezenas de crianças em São Paulo. Fui levada para um abrigo. Com apenas 4 anos, entrei no ciclo cruel de abandono, onde a separação é um luto, vivido pela criança, que não entende onde foi parar sua mãe, e com certeza é igual para a mãe, que vive um luto, sem ter condições de rever seu filho. Com meus 5 anos, saí do abrigo do estado, fui adotada por uma família. Foi bom sair do abrigo, um lugar frio, com funcionárias boas e outras bravas, que brigam com as crianças, mandando elas ficarem caladas, a irem dormir, a pararem de chorar, a comer, a brincar, a tomar banho. É um verdadeiro exército. Somos ensinadas, mesmo que involuntariamente, a sermos sem sentimentos, sem amor próprio. Aos 7 anos de idade, a família que me adotou me iniciou em um dos rituais de celebração de Cosme e Damião. A cada ano, essa data trazia consigo uma festa, repleta de doces, balas e uma falsa alegria. Na pequena sala do centro, a imagem dos santos gêmeos adornava o altar, cercada de flores coloridas e velas acesas que lançavam sombras dançantes nas paredes. O cheiro de incenso se misturava ao aroma doce de cocadas, mariolas e pés de moleque, empilhados em pratos que logo seriam distribuídos às crianças, numa mistura de tradição e devoção. Para a maioria dos presentes, era uma ocasião festiva. Crianças corriam de um lado para o outro, ansiosas pelos saquinhos de doces que seriam distribuídos ao final do ritual. Mas para mim, aquela noite marcou o início de algo mais profundo. Meus pais adotivos, fiéis às práticas espirituais, me levaram para a frente do altar, onde, em meio aos cânticos, fizeram o que chamavam de pacto de proteção, com Cosme e Damião. Eu, ainda uma criança, não entendia completamente o que acontecia ao meu redor.
Os meus olhos se fixaram nas figuras dos santos, enquanto o médium, em transe, proferia palavras de entrega da alma das crianças para os espíritos. Mas, ao invés de conforto, comecei a sentir algo estranho. Naquela noite, enquanto as outras crianças saíam com sacos cheios de doces, eu via coisas que ninguém mais via. Sombras estranhas, vultos que se moviam pelas paredes, eu sentia medo, ouvia vozes que sussurravam meu nome no silêncio da madrugada, acordava assustada. Ao invés de trazer segurança, os rituais de Cosme e Damião me mergulharam em um mundo de alucinações e terror. A partir daquele dia as minhas lembranças eram de uma infância marcada pelo sobrenatural, onde o espiritual e o material se misturavam de maneira perturbadora. Eu não sabia, mas aquele pacto moldaria minha vida de forma quase que irreversível. Na adolescência, me afundava cada vez mais em um abismo de revolta e tristeza. A casa onde vivia, cercada por símbolos espirituais e rituais constantes, não me trazia nenhum conforto. Para muitos, pode parecer ingratidão, mas não era. Eu amava os meus pais adotivos, e sempre os respeitei. Esse era o mundo deles, e eu fui inserida nele, na verdade. Eles tentavam me trazer um conforto, do modo deles, mas eu tinha muitas feridas e o espiritismo não me confortava. Enquanto os amigos da escola falavam sobre os sonhos e planos típicos da juventude, eu me via presa em um mundo espiritual que não compreendia. Minha mente estava confusa, marcada pelas alucinações e visões que vinham desde a infância. Cada vez mais isolada, comecei a questionar o que realmente significava todo aquele universo que meus pais adotivos tanto reverenciavam. As noites eram perturbadoras. Vozes ecoavam em minha cabeça, vultos passeavam pelos cantos escuros de meu quarto, e o medo me assombrava. Meus pais, devotos aos guias espirituais, acreditavam que tudo fazia parte de um processo de conexão com as entidades. Eles organizavam mais rituais e sessões, buscando respostas e orientações, na esperança de que os espíritos me ajudassem. Contudo, quanto mais eles tentavam seguir à risca as orientações dos guias, mais eu me distanciava. A cada consulta com os médiuns, as instruções ficavam mais rígidas, banhos de ervas, rezas longas e pactos renovados. Para os meus pais adotivos, tudo isso era parte da devoção, para mim, era uma prisão. Cada dia eu me sentia mais afundada em uma escuridão emocional. Sem entender o motivo de meu sofrimento, pensava que seria um karma ou algo de vidas passadas, eu deveria ter feito alguém sofrer muito em outra vida. Aos meus 19 anos, algo diferente aconteceu, me apaixonei. Marcelo era um rapaz do centro espírita. Parecia que, pela primeira vez, a vida me oferecia uma nova perspectiva. O nosso casamento foi celebrado de acordo com os preceitos espirituais, com bênçãos e rituais, onde os guias foram consultados sobre o futuro da nossa união. De acordo com a tradição espírita, o casamento era uma união de almas, um compromisso espiritual tão importante quanto o material. Agora, em meu próprio lar, com meu marido ao meu lado, eu queria fugir desse ciclo, queria respostas verdadeiras, principalmente, queria respostas sobre minha mãe biológica, cujo destino continuava eu desconhecia. Contudo, cada vez que consultava os espíritos, uma nova versão surgia, me deixando ainda mais confusa e frustrada. Um dia fiquei tão nervosa, com aquelas mentiras, que gritei no meio da sessão, chamando os espíritos de demônios mentirosos, pois cada vez eles contavam uma mentira sobre minha mãe. Uma hora ela havia falecido em um trágico acidente, em outra, ela estava vindo ao meu encontro em carro luxuoso. Mentiras e mais mentiras. Não voltei mais ao centro espírita. Aos meus 27 anos, enfrentei um dos momentos mais difíceis da minha vida, uma gravidez ectópica. A notícia chegou como um golpe inesperado. Após alguns meses de tentativas, eu descobri que estava grávida, mas a alegria inicial rapidamente deu lugar ao medo. Os médicos explicaram que a gestação havia ocorrido nas trompas de Falópio, uma condição rara e extremamente perigosa, tanto para mim quanto para o bebê. Com a gravidez fora do útero, o risco de rompimento das trompas e hemorragia interna era alto, colocando nossas vidas em perigo. A orientação da obstetra era repouso absoluto. A cada dia, meu corpo fraquejava, enquanto a ameaça constante de perder o bebê pairava sobre minha cabeça. A dor no quadril, nas partes baixas, o medo e a angústia de uma possível tragédia eram ainda mais torturantes.
Meus pais adotivos e o meu marido diziam que os espíritos haviam me alertado, que se eu não voltasse ao centro espírita, tanto eu quanto o meu filho morreríamos. As palavras dos médiuns ecoavam em minha mente. Minha família acreditava que o risco de vida que eu enfrentava era um sinal claro de que eu havia me afastado do centro, dos guias que sempre me protegeram. Cada visita dos espíritos parecia aumentar minha culpa, como se o destino de meu bebê estivesse diretamente ligado à minha obediência espiritual. Eu me sentia sufocada. Enquanto meu marido repetia as palavras dos espíritos, insistindo que a única salvação estava em retornar ao centro, eu estava fraca e debilitada. Não sabia mais em quem confiar. Eu tinha medo de morrer, assim como o terror de perder o meu filho que crescia dentro de mim. O peso dessa escolha, entre a sobrevivência e o sentimento de culpa, começou a pesar em minha alma. Era como se estivesse presa entre dois mundos, o espiritual e o físico, e nenhum deles oferecia a paz que eu tanto desejava. Um dia, o meu esposo convidou uma senhora para fazer faxina em nossa casa, devido ao meu estado de repouso absoluto. Então aquela senhora passou a limpar nossa casa 3 vezes na semana. Aquela senhora era evangélica, boa de trabalho, limpinha, organizada, pontual e muito educada. Ela me ajudava muito. Com 27 semanas de gestação, eu senti meu corpo ceder de maneira alarmante. Em repouso absoluto devido à gravidez ectópica, cada dia parecia uma batalha interminável entre a vida e a morte. Meu corpo estava frágil, inchado, e a dor se intensificava a cada movimento, mesmo os mais leves. Naquela manhã, algo estava diferente. Uma pressão intensa tomou conta de meu corpo. Minha visão ficou turva e uma onda de dor a percorreu como um golpe. Eu sabia que algo grave estava acontecendo. O meu marido, desesperado, chamou uma ambulância e fui levada às pressas para o hospital. No caminho, sentia como se a vida estivesse esvaindo de meu corpo. Chegando ao pronto-socorro, médicos e enfermeiros me socorreram, medindo minha pressão, verificando os sinais vitais e tentando me estabilizar. Minha pressão arterial estava perigosamente alta, e os médicos logo confirmaram que minha condição havia se agravado para um caso severo de pré-eclâmpsia. Uma complicação que, se não tratada, poderia resultar em convulsões, coma e até a morte. Internada às pressas, fui cercada por uma equipe médica que tentava desesperadamente controlar minha pressão. Enquanto eu flutuava entre a consciência e o delírio, tive uma visão perturbadora, um menino pequeno, de aparência assustadora, com dentes quebrados e uma chupeta na boca. Gritava com uma voz rouca: "Eu vim te buscar. Você foi entregue a mim aos 7 anos. E seu filho, o homem de branco, vai levá-lo." O terror da visão tomou conta de mim. Eu queria acordar, me debatia na cama, chorava, sem saber o que era real ou espiritual. A agonia parecia não ter fim. Cada minuto que passava, a sensação de que estava à beira da morte crescia. Já completamente entregue ao desespero, mal podia acreditar no que estava vivendo. Só Deus sabe, e quem já passou por isso, o quanto é terrível você viver uma prisão espiritual e mental. Você quer sair daqueles pensamentos horríveis, o corpo responde aos ataques espirituais e psicológicos. No auge de meu sofrimento, quando eu pensava que não havia mais saída, a porta do quarto se abriu e, para minha surpresa, lá estava a diarista, a dona Fátima, que trabalhava em minha casa, acompanhada de mais 2 mulheres. Fátima, que também era capelã hospitalar, havia conseguido autorização para realizar uma visita religiosa. Eu estava em prantos, perguntei como ela soubera da minha situação, e Fátima respondeu que meu esposo a informara. Com um semblante sereno, Fátima estendeu a sua mão e, com firmeza, disse: "Mulher, não temas. É mentira do diabo. Seu filho não vai morrer e nem você. Ele é um vaso escolhido de Deus. Jesus Nazareno, o homem de branco, está aqui e vai te livrar da morte. Ele te dá vida e vida em abundância. Se você acredita, permita-me orar por você." Sem forças para resistir, apenas abaixei a cabeça, consentindo. Dona Fátima orou com fervor. Enquanto ela orava, eu ainda estava assustada. Sentia uma mistura de medo e esperança tomar conta do meu coração. Senti uma mudança no ar. A dor que dominava meu corpo começou a se dissipar lentamente, como se um peso invisível estivesse sendo arrancado de meus ombros. O meu coração, antes desesperado e acelerado, começou a acalmar. À medida que Fátima invocava o nome de Jesus, as palavras ressoavam no meu coração.
Era como se, em meio àquele sofrimento, uma luz começasse a brilhar na escuridão, desfazendo o laço de morte que me envolvia. Após a oração, Dona Fátima saiu. De repente, algo aconteceu. Eu senti uma paz profunda, algo que não conseguia explicar. A dor, que antes parecia invencível, começou a ceder. Minha respiração, antes entrecortada e sufocante, ficou leve, como se uma mão invisível estivesse acalmando cada parte de meu corpo. Era como se a oração tivesse rompido uma barreira espiritual que me mantinha presa. Eu sabia, no fundo do meu coração, que Deus havia agido naquele momento. Minutos após a oração, a equipe médica entrou no meu quarto e disseram: "Ana, vamos levá-la para a cesariana agora", disse um dos médicos. O tempo parecia se acelerar. Tudo se movia em sincronia perfeita, sem mais hesitações. Fui conduzida à sala de cirurgia com rapidez e precisão. De alguma forma, eu sentia que estava nas mãos de algo muito maior do que os médicos e enfermeiros. Durante a cesariana, senti o frio da sala de cirurgia e o toque das mãos dos médicos preparando o procedimento, mas no fundo de sua alma, algo havia mudado. Aquecia meu coração. A frase da Dona Fátima ecoava em minha mente: "O homem de branco vai te livrar da morte". Quando o bebê nasceu, pequeno e frágil, pesando apenas 540 gramas, senti o milagre se concretizar. Embora fraca e exausta, uma certeza inabalável preenchia meu coração. Eu sabia que o laço de morte fora quebrado e que tanto eu quanto meu filho havíamos recebido vida, pela graça de Deus. Os médicos, que haviam temido o pior, agora sorriam com alívio. "Tudo correu bem", disseram. O perigo havia passado, eu ainda fraca, mas cheia de uma nova esperança, sabia que havia experimentado um milagre. Após a cesariana, fui levada para a UTI, enquanto meu filho prematuro, tão pequeno que parecia caber na palma de uma mão, foi encaminhado para cuidados intensivos na ala neonatal. O menino pesava apenas 540 gramas e media 27 centímetros. Sua pele era tão fina e translúcida que se podiam ver as veias através dela. Os médicos estavam cautelosos, sabiam que os próximos dias seriam críticos tanto para mim quanto para o bebê. Dias depois, quando finalmente consegui segurar meu bebê pela primeira vez, um menino ainda muito frágil, mas lutador, senti que Deus estava ali. Eu observava cada pequeno movimento dele, cada respiração difícil, cada cuidado dos enfermeiros, mas em meu coração havia a certeza de que vivemos um milagre. Apesar dos dias difíceis, de incerteza sobre sua saúde e da longa estadia na UTI neonatal, eu sabia que algo extraordinário havia acontecido. Enquanto estava no hospital, a lembrança da oração da Dona Fátima continuava viva em sua mente. Com o passar dos dias, o bebê foi ganhando peso lentamente, e a cada dia que eu chegava para amamentá-lo, ele parecia mais forte. Os médicos, antes tão preocupados, começaram a demonstrar fé. Depois de 4 meses, meu filho, que nasceu com apenas 540 gramas, havia alcançado 3.100 kg e 47 centímetros. A notícia que eu tanto esperava finalmente chegou. Meu filho estava forte o suficiente para ir para casa. Fiquei emocionada, agradeci a Deus e lembrei de cada momento de angústia, e sabendo que minha vida e do meu filho era um milagre, que havíamos sido sustentados pelo amor de Deus através das orações da Dona Fátima. Desde o início da minha gravidez, eu havia enfrentado tantas batalhas espirituais e físicas, e agora, com meu bebê em casa, eu não conseguia parar de pensar em tudo o que passei em toda a minha vida. Eu tinha longes e vagas lembranças da minha mãe biológica, aquela figura distante em minha infância voltava cada vez mais forte. Meus pais adotivos achavam que minha mãe estava morta, mas eu nunca me conformei com isso. A faxineira Dona Fátima continuou a me apoiar, limpando minha casa e me ajudando a cuidar do Lucas Gabriel. Agora era uma amiga da família, sempre que possível. Eu pedia para ela orar por mim e pelo meu filho. Nos momentos de maior aflição, Dona Fátima estava ali, intercedendo por nós em oração. E como a fé da Dona Fátima me fortalecia. Eu sentia uma paz inexplicável, sempre que ela orava por mim. Quando Lucas Gabriel completou 6 meses e já estava mais forte, senti no meu coração que precisava fazer algo especial, e durante uma conversa com Dona Fátima, eu disse: "Eu quero batizar meu filho. Ele é um milagre, e quero agradecer a Deus por isso." A Dona Fátima, sábia e cheia de fé, abriu a Bíblia e me explicou que, de acordo com as Escrituras, bebês não são batizados, mas apresentados ao Senhor.
assim como Jesus foi apresentado no templo. Ela leu a passagem com calma, explicando que o batismo deve acontecer quando a pessoa tem plena consciência de sua fé e escolha. Essa revelação tocou profundamente meu coração. Eu nunca tive a chance de escolher o meu caminho, a minha fé. Meus pais adotivos me introduziram no espiritismo quando ainda era criança, sem que eu compreendesse o que aquilo significava. Agora, como mãe, vi a oportunidade de fazer algo diferente para meu filho e decidi apresentá-lo a Deus de maneira consciente. Conversei com Marcelo, meu esposo, e decidimos que apresentaríamos nosso filho na Igreja Assembleia de Deus. Depois do milagre que Deus operou em nossas vidas, estávamos prontos para uma nova vida. Foi uma decisão clara e mútua. No dia em que decidimos levar nosso filho para ser apresentado na Igreja Assembleia de Deus, eu e meu esposo passamos grande luta espiritual desde cedo, mais do que todos os outros dias. Os guias se apresentavam materializados, tanto para mim quanto para o Marcelo. Chorei tanto neste dia. Não era dia da Dona Fátima estar em nossa casa para limpar, mas não estava aguentando as afrontas, e quando peguei o telefone para ligar para a Dona Fátima, Satanás me empurrou em minha sala. Caí e bati minha cabeça na mesa de centro da sala. Os espíritos diziam que iriam ceifar nossas vidas. Ao mesmo tempo, Marcelo estava trabalhando. E dentro da loja de autopeças que ele trabalhava, estava acontecendo um assalto. Um dos ladrões buscava um refém e olhou para Marcelo. O ladrão armado dizia para Marcelo: "Hoje é seu dia. Acabou para você, grandão." Enquanto isso, os espíritos ficavam por trás dos ladrões, dizendo que ceifariam a vida de Marcelo. Foi um dia horrível. Até que Dona Fátima sentiu o desejo de ir em minha casa. Ela chegou lá, eu estava me levantando, tonta, com um galo na cabeça, e Dona Fátima disse: "Ana, Deus me trouxe aqui para guerrear, vamos orar, ore comigo." E ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus e começou a expulsar os demônios, e a orar pelo Marcelo, repreendendo o espírito de morte, e ela falava em outras línguas, outro idioma. Na época eu não entendia nada, mas me sentia arrepiada. Nisso a polícia foi se aproximando da autopeças com a sirene ligada, e os bandidos pegaram só o dinheiro e saíram correndo. E o Marcelo viu os demônios voarem em um redemoinho preto e desaparecerem como fumaça. Foi registrado BO e os funcionários foram dispensados naquele dia. Marcelo chegou em casa, são e salvo. Agora, mais do que nunca, sabíamos que aquele momento simbolizava uma nova fase em nossas vidas, marcados pela gratidão a Deus por ter poupado nossas vidas, pelo cuidado de Deus, por guardar a vida do nosso bebê e por ter nos presenteado com a vida da Dona Fátima. À noite nos arrumamos e fomos para o culto. Ao chegarmos à porta da igreja, algo inesperado aconteceu. O meu corpo e do meu esposo travou instantaneamente. Meus pés pesaram, minhas mãos suavam, e uma sensação de paralisia nos dominou. Foi então que, de forma assustadora, uma voz estranha, que não era a do meu esposo, começou a gritar: "Não entra aí. Esse lugar vai me queimar e vai te queimar também." Satanás, que por tantos anos nos mantivera presos às trevas, se manifestava, tentando impedir de darmos aquele passo de fé. Fiquei assustada e imobilizada, não sabia o que fazer. Do lado de dentro do templo, o pastor observou a movimentação estranha na porta da igreja e, percebendo o que estava acontecendo, levantou a igreja em oração. "Oremos. Repreendam a Satanás", exclamou o pastor com autoridade. A igreja toda começou a interceder, clamando pelo nome de Jesus. Foi então que caímos no chão, nos contorcíamos como serpentes, babando e falando em línguas enroladas. Os obreiros rapidamente nos cercaram e, orando com fervor, clamando a Deus para que nos libertasse das garras do inimigo. "Queima ele, Jesus!" gritavam em uníssono, enquanto o poder de Deus enchia o ambiente. A Dona Fátima, que segurava o bebê, orava com autoridade, confiante de que Deus operaria um milagre ali, assim como já havia feito tantas outras vezes na minha vida. Era legiões de demônios, mas todos foram saindo e fomos sendo libertados, para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois da oração de libertação, eu e meu esposo fomos completamente libertos. Ao abrir os olhos, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Ali, naquele chão da igreja, ergui minhas mãos ao céu, chorando de gratidão, e declarei com firmeza: "Eu quero Jesus. Eu aceito Jesus como meu único Salvador." Meu esposo, ainda tremendo de emoção, fez o mesmo. Naquele momento, fomos transformados pelo Senhor Jesus.
Não éramos mais prisioneiros do passado ou das forças espirituais que antes nos mantinham cativos. Agora, éramos livres, resgatados pelo poder de Deus, e o Lucas Gabriel foi apresentado ao Senhor naquela mesma noite. Era a personificação do milagre de uma nova vida. Passaram-se algumas semanas, e eu estava muito feliz. Meus pais adotivos não gostaram da nossa decisão, mas eles sempre foram muito bons para mim. Eles me viram felizes e ficaram felizes por mim, vinham nos visitar, brincavam com o Lucas Gabriel e nossa vida seguia muito bem. Eu e Marcelo estávamos firmes, não perdíamos uma EBD, em todos os cultos estávamos ali, então decidimos que iríamos nos batizar, eu estava muito feliz. Naquele dia, quando a irmã Fátima chegou em minha casa, agora, era minha irmã em Cristo e eu a aguardava, louvando ao Senhor, então contei a ela que eu iria me batizar. A irmã Fátima pulou e glorificou a Deus comigo. Empolgada por tudo o que Jesus havia feito em minha vida, comecei a contar a ela um pouco da minha vida, do meu sofrimento e de tudo o que representava a vida com Jesus. Por isso iria me batizar. A irmã Fátima estava feliz por mim, foi então que perguntei a ela como foi seu encontro com o Senhor Jesus. Então a irmã Fátima começa a me contar. Eu nem sempre fui a mulher que você vê aqui hoje, começou Fátima, a voz embargada. Há muitos anos, eu era uma viciada, presa nas mãos de cafetões que me tratavam como um objeto. Vivia nas ruas, debaixo de marquises de São Paulo. Enquanto ela contava, eu comecei a chorar e ela continuou, e não via mais saída para minha vida. Não havia uma perspectiva de mudança. Era como se eu estivesse em um buraco escuro, sem esperança de sair. Ela fez uma pausa, e eu a ouvia com atenção. Um dia, eu engravidei, o cafetão ficou louco quando soube. Eu havia escondido a gravidez até o 5º mês, mas ele notou, me descartou, já que não dava mais para interromper a gestação, tive minha filha. Aquela criança era minha única luz no meio de tanta escuridão. Mas, quando minha filha tinha apenas 4 aninhos, os serviços sociais a arrancaram dos meus braços. Eles disseram que eu não tinha condições de criá-la. Eu a vi ser levada para um abrigo e nunca mais tive notícias dela. Nesse momento, a irmã Fátima começou a chorar, revivendo a dor daquele dia. Aquele foi o momento mais devastador da minha vida. Eu pensei em desistir, em acabar com tudo. Cheguei a ir até uma ponte, decidida a pôr um ponto final em todos os meus problemas. Enquanto ela contava, eu só pensava, será que isso é possível? Será que ela é minha mãe? Parece muita coincidência, não é possível, e eu só chorava, ouvia tudo calada e chorando. Ela continuou contando, foi então que Deus interveio, Jesus tinha outros planos. Naquela noite, enquanto eu chorava na beira da ponte, um homem de Deus apareceu. Ele era um irmão da Igreja Assembleia de Deus e estava passando por ali. Ele me viu, se aproximou e começou a falar do amor de Jesus. Naquele momento, eu senti algo diferente. Ele não me julgou, não me condenou e nem estava com interesses escusos, apenas me mostrou o caminho para o Senhor Jesus. Ele me disse, moça, não está tudo perdido, os homens fazem planos, mas a resposta certa vem de Deus, olha para o céu, o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos comigo para a igreja, Jesus vai te dar uma nova vida. Eu fui resgatada por Cristo naquele dia. Desde então, minha vida mudou completamente. Fui acolhida pela igreja, larguei os vícios e comecei a trabalhar em casas de família, fazendo faxinas e ganhando meu pão cotidiano. Mas nunca esqueci minha filha. Oro por ela, onde quer que ela esteja. Eu estava imóvel, ouvindo a cada palavra, absorvendo a história da irmã Fátima. Mas o que veio a seguir me deixou ainda mais em choque. Eu nunca mais tive notícias da minha filha, disse Fátima, com a voz embargada. Ela foi levada para um orfanato, e eu sempre orei para reencontrá-la um dia. A dor dessa separação nunca passou. Mas hoje, ao olhar para você, vejo que Deus respondeu minhas orações de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Foi nesse instante que as peças finalmente se encaixaram. Eu, que também tinha sido tirada de minha mãe biológica quando ainda era uma criança, olhei para Fátima com uma nova compreensão. A história a irmã Fátima acabou de contar ecoava exatamente com a minha própria infância. Como um Deus tão grande assim, sem saber, sem imaginarmos, Deus nos uniria de forma tão milagrosa, Deus é tremendo. Eu então perguntei, com lágrimas nos olhos, será que a senhora é a minha mãe? A irmã Fátima, também tomada pela emoção, balançou a cabeça, incrédula. Eu não sei,
mas se for verdade, Deus nos trouxe de volta uma para a outra. Com medo de perguntar e constranger a irmã Fátima, eu toda emocionada, não resisti e perguntei: a senhora aceitaria fazer um exame de DNA? A irmã Fátima aceitou sim. Ela me olhava, me abraçava e se perguntava: será que você é a minha filhinha? À noite, quando meu marido chegou, contei tudo ao Marcelo, e ele me sugeriu que fizéssemos o DNA. Ele estava feliz por mim e ao mesmo tempo preocupado. Que criássemos uma expectativa e nos frustrasse, pois essa é a realidade de centenas de crianças em São Paulo. Ansiosa, marquei o teste. Eu e a irmã Fátima fizemos o teste. Meu Deus! Jesus! Enquanto passava-se os dias, eu sonhava quase que diariamente. Eu era embalada nos braços de minha mãe e eu acordava tão feliz. Chegou o dia de pegar o resultado. Com o resultado em mãos, a ansiedade e a gratidão pareciam explodir meu coração. Eu dizia: Jesus, eu sou tua, isso me basta. Mas se quiser me presentear com essa notícia tão boa, vou receber com muito carinho. Então veio confirmação como um milagre. Senhora Ana Carolina dos Santos, o teste deu positivo. Com 99,99% de probabilidade da senhora Fátima dos Santos ser a sua mãe biológica. Eu fiquei anestesiada, ela me abraçou e juntas choramos muito. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso! Não há nada oculto que não seja revelado. A palavra de Deus é fiel. Deus havia ouvido as nossas orações e, em sua infinita bondade, havia restaurado o que nos fora roubado. Agora, mãe e filha, unidas novamente, choravamos de alegria. O milagre de Deus foi completo, na restauração de toda a minha família. A irmã Fátima, que outrora viveu anos sem saber sobre sua filha, agora juntas, servindo ao Senhor. Aleluias! Que Deus lindo e maravilhoso! Glórias, glórias a Deus! Deus é Deus do sobrenatural, do impossível. Deus me tirou das trevas, me trouxe para a luz. E com alegria conto este testemunho, pois sou a prova viva de que Jesus faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Assim como aconteceu comigo e com minha mãe, que passamos anos de separação e sofrimento, Deus tem o poder de restaurar o que foi perdido, de unir o que parecia impossível. Ele é o Deus do impossível. A palavra de Deus em Atos 16:31 nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi exatamente isso que aconteceu em nossa vida. Pela fé, Deus quebrou os laços de morte, curou nossas feridas e restaurou nossa família de maneira sobrenatural. Jesus cura o corpo e também cura a alma, o coração e os laços familiares. Se você está ouvindo o meu testemunho hoje, saiba que não existe situação difícil demais para Ele. Não importa o quanto você esteja sofrendo ou o quão distante a solução pareça estar, Jesus é capaz de transformar qualquer situação. Ele é a esperança que nunca falha, a luz que brilha nas trevas e o Deus que faz o impossível acontecer. Assim como eu e minha mãe confiamos em Deus e fomos resgatadas, eu te convido hoje a colocar sua fé no Senhor Jesus. Não perca a esperança, porque Jesus está pronto para agir na sua vida e na vida da sua família. Creia que Ele pode fazer o impossível, que Ele pode restaurar sua vida, curar suas feridas e trazer de volta aquilo que parecia perdido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Confie em Jesus e veja os milagres acontecerem. Eu te convido, de coração, a entregar sua vida ao Senhor Jesus e acreditar que Ele pode mudar tudo. Pela fé em Jesus Cristo, sua casa também será salva. Obrigada por ler meu testemunho, irmã Daniela. Deus abençoe ouvintes. A paz do Senhor.